Certo. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da Escola do Evangelho, onde nós estamos desfrutando desse livro, Fundamentos da Fé Cristã, número 3. Então, pelo terceiro ano consecutivo, nós estamos desfrutando dessa série de livros, Fundamentos da Fé Cristã. Vimos o volume 1 em 2019, vimos o volume 2 em 2020, e agora em 2021, nós estamos desfrutando desse volume 3. E dentro desse volume 3, chegamos aqui à lição número 14, intitulada A Vida, parte 2, ou O Desfrute da Vida, parte 2. Semana passada, e durante toda essa semana ficou no ar, a aula 13, que falou do desfrute da vida, número 1, tá? Onde foi muito abordado o tema comer de Cristo. Ou seja, Cristo é nosso alimento e nós podemos nos alimentar para viver dele. Comer de Cristo é a solução para nós vivermos do próprio Cristo, vivermos a vida cristã. E nessa lição de hoje, nessa lição número 14, que é sequência dessa série e o desfrute da vida, nós vamos falar um pouco sobre a comunhão. O que é comunhão, né? E como nós podemos ter comunhão com Deus e ainda o que pode barrar essa comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que essa comunhão ela é dada na luz, que nós precisamos da luz de Deus para termos comunhão com Ele. Então, essa comunhão traz paz. Na comunhão com Deus, nós temos paz. E como vem essa comunhão com Deus? Primeiramente, nós temos um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, nós temos livre acesso a Deus para poder ter comunhão com Ele. Tá? Eu gostaria de ler para vocês aqui um versículo que está em 1 João, capítulo 1, versículo 6 e 7. Tá? 1 João 1, 6 e 7, que diz assim, ó: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, aqui fala que essa comunhão ela se dá na luz, porque ele diz assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, tá? Então, quando nós temos essa luz e quando andamos nessa luz, a consequência imediata de andarmos nessa luz é mantermos comunhão com ele, tá? E essa comunhão, né, que fala aqui, ó, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus. Primeiro nós mantemos comunhão com ele e aí também, consequentemente, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, com os irmãos, com as pessoas que nós nos relacionamos, tá? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembra só, veja só. Comunhão faz com que estejamos na luz. Se eu consigo manter comunhão com Deus e com os irmãos, é um sinal de que eu estou na luz. Se eu estou na luz, eu sou iluminado pela questão do pecado, que barra essa comunhão com Deus e com os irmãos. Mas, quando eu retorno à comunhão com Deus, quando eu começo a ter, manter essa esfera de comunhão com Deus e com os irmãos, o resultado é que eu andando na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar de todo o pecado. Um pouco mais na frente, nós vamos ver que esse pecado pode barrar a nossa comunhão com Deus, pode quebrar, tá? Mas, quando eu estou na luz, eu consigo manter comunhão com Ele, consigo manter comunhão com os irmãos, e se houver pecados, o sangue pode purificar de todo o pecado. Isso aqui é o que diz esses versículos de 1 João capítulo 1, que fala de comunhão, que fala de luz e que fala que o sangue purifica aqueles que andam na luz e que mantêm comunhão com o Pai e que mantêm comunhão uns com os outros. Mas,
Se o assunto é comunhão, o que é comunhão? Não é? Então, eu quero mostrar para vocês nessa aula que comunhão, essa palavra comunhão na Bíblia, é uma palavra grega chamada koinonia. Koinonia, que significa participação conjunta, né? Ou sociedade, né? Ou ter algo em comum, tá? Digamos que eu tenho uma conta bancária gorda e a minha esposa, ela também tem uma conta conjunta comigo. Então, o dinheiro que está lá é nosso. O dinheiro é comum aos dois. Não sei se esse é o melhor exemplo, mas para nós entendermos comunhão, comunhão é participação conjunta, é tudo que é meu é do outro. Tudo que ele pensa, eu também penso. Tudo que é da vontade dele, eu procuro fazer. Então, isso significa comunhão. É participação conjunta. É ter algo em comum. Tá? Então, nós precisamos que a própria vida de Deus que entrou em nós, tá? É essa vida de Deus que entrou em nós ao crermos, que faz termos algo em comum com Deus, que é Ele mesmo, que é a vida dele mesmo. Então, a maneira de termos comunhão com Deus é por meio da vida de Deus que entrou em nós ao crer. Só crendo nele é que nós podemos ter comunhão com Deus. Então, era natural que todo cristão vivesse e mantivesse essa comunhão com Deus sempre. Né? Que, por exemplo, uma vez que eu crio, uma vez que eu sou regenerado, a vida de Deus entra em mim, eu mantivesse essa comunhão com Deus direto. Mas existe algo que pode quebrar essa comunhão, que pode impedir essa comunhão. Olha, veja bem, como isso aqui é uma aula, eu não estou querendo dizer, tá certo, que eu estou confundindo comunhão com salvação, tá? Muitos, né, buscam, né, essas questões teológicas sobre se perde ou não se perde a salvação, se quebra ou se não quebra o pacto com Deus, tá? Se Deus, né, pode, de repente, regenerar alguém e depois desregenerar, né? Não existe essa palavra no português, mas pode depois tirar a salvação que ele já deu a ele, tá? Então, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando que o que pode quebrar a comunhão com Deus. Não é? Existem coisas que podem ser empecilhos de que eu, como filho de Deus, eu que tenho uma vida de Deus, eu sou regenerado pelo sangue do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, quebrar essa comunhão com Deus. E uma das coisas que pode impedir nossa comunhão com Deus é o pecado, tá? A Bíblia nos diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Veja bem, uma vez que nós cremos no Senhor, a vida entrou em nós. Não existe ex-filho, tá, de Deus. Ah, um dia eu fui crente, eu sou um ex-filho de Deus. Não. Se você creu, você é filho de Deus. O que quebrou aí foi a sua comunhão com Deus por causa de alguns fatos, e um deles é o pecado. O pecado é empecilho para termos comunhão com Deus. Se eu estou em pecado, se eu cometo sequencialmente atos pecaminosos e não me arrependo, o que acontece é que vai quebrar essa comunhão com Deus, porque esse pecado, ele pode fazer com que eu me envergonhe de ir na presença de Deus e eu me esconda de Deus. É por isso que a gente pode afirmar que o pecado quebra a comunhão do Filho de Deus, daquele que é regenerado com Deus, com o próprio Deus. Então, para nós entendermos essa questão do pecado, né, a gente já teve outras lições que falou sobre isso anteriormente, mas existe uma natureza maligna em mim, chamada o pecado, que eu recebi, né, desde Adão. Romanos 5,12 fala que o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram, tá? Então, essa natureza maligna já causa separação, mas também, quando eu creio no Senhor, entrou em mim a natureza de Deus, entrou em mim a vida de Deus, que agora combate a natureza maligna. Tá? Então, quando eu, por conta de algo que tem nessa natureza maligna presente em nós, não é? Eu cometo pecados, né, que a Bíblia traz no plural, que são os atos pecaminosos de quem tem a natureza maligna do pecado em si, tá? São esses pecados que vão impedir, que vão ser o empecilho, não é?
dá o empecilho da nossa comunhão com Deus. Em Romanos capítulo 7, versículo 20, o apóstolo Paulo falou o seguinte, ó: se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Tá? Então, quando a palavra fala em pecado, no singular, ela está falando da natureza pecaminosa. Quando ela fala de pecados, então são os atos, são as atitudes contrárias a Deus, os atos pecaminosos que nós pecamos, que nós cometemos, não é contrários a Deus. Então, é bom que fique bem clara essa diferença, para que nós entendamos que o pecado é algo original, é algo de uma natureza que entrou em nós quando, né, da desobediência de Adão, certo? Mas os pecados, no plural, são os atos pecaminosos que nós cometemos e que desses nós precisamos nos arrepender, né, confessá-los e ter a purificação pelo sangue de Jesus. Isso aí é que faz retornar a nossa comunhão com Deus. Então, por um lado, os pecados, no plural, tá? São os atos pecaminosos, ela vai fazer com que haja separação entre nós e Deus no tocante à nossa koinonia, no tocante à nossa comunhão com Deus. Mas, isso são os pecados, tá? Mas o sangue de Jesus pode nos purificar, não é? A luz do Senhor pode nos inundar, e aí nós retomamos a nossa comunhão com Deus. Então, nós precisamos, amados irmãos, queridos amigos que estão nos assistindo, nós precisamos viver uma vida cada vez mais em comunhão com Deus, para nós nos livrarmos dos pecados, né, daqueles atos pecaminosos que nós cometemos por conta de uma natureza maligna que habita no homem, né, como eu li aqui em Romanos capítulo 7, versículo 20, o apóstolo Paulo falando, não é? E só quem pode fazer com que a gente se livre desses pecados são exatamente, né, o próprio Senhor Jesus com o seu sangue, nos purificando, né, e aí faz com que a gente retome a nossa comunhão. Eu acho que esse primeiro ponto ficou muito claro, né? Comunhão é algo que nós temos com Deus, uma vida em comum com Deus, a vida que Ele nos deu ao ser regenerados, e o que pode barrar essa comunhão são os pecados. Aí você pode até me perguntar, e o pecado que está em nós barra a nossa comunhão? Não. O pecado que está em nós originalmente, porque nós somos descendentes de Adão, tá? Como eu vou ler esse versículo para ficar mais claro para todos nós, tá? Como fala em Romanos, esse aí é o objeto da milícia que há em nós, tá? Da vida de Deus, para todo dia combatermos esse pecado. Estou falando de pecado no plural, que é uma natureza, tá? Como fala aqui, ó, versículo 12 do capítulo 5 de Romanos diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, no singular, tá? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Prestar atenção, esse versículo diz que a desobediência de um homem, por um só homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado que entrou da desobediência de Adão, a morte. E essa morte, derivada desse pecado, passou, ou seja, se estendeu a todos os homens. Então, todos os homens, tá? Todo ser humano já nasce com esse pecado, tá? Que é o pecado da desobediência de Adão. Mas nós sabemos também que um homem veio, que foi Cristo, tá? Veio e foi crucificado para nos redimir desse pecado, tá? E aí, é isso que eu estou querendo deixar bem claro para vocês, nessa aula, que existe o pecado, que é uma natureza maligna que tem em nós, mas ela é combatida pela natureza de Deus que entrou em nós ao crermos, que é a regeneração, tá? E nós podemos, mesmo tendo essa natureza, nós podemos neutralizá-la e imortalizá-la, certo? A gente coloca
A gente pode neutralizar como? Mantendo comunhão com Deus. Quanto mais, né, assim como nós vimos na semana passada, eu como da palavra, mas quanto mais eu me alimento dessa fé, me alimento dessa palavra, me alimento do Senhor, mais eu neutralizo o pecado que tem em nós, que é o pecado da desobediência. Agora, os atos pecaminosos, que são os pecados no plural, tá? É o que existe através dessa natureza maligna. Se de repente eu exercito essa natureza maligna, eu cometo pecados no plural, tá? E esses pecados no plural, esses atos pecaminosos é que ofendem a Deus, é que quebram essa comunhão com Deus, é que geram esse empecilho de você e de mim se achegar a Deus. Mas o que é que nós precisamos fazer, amados irmãos e queridos amigos, para que, caso haja na nossa vida algum ato desse pecaminoso, motivado pela vida de pecado que está em nós por conta de Adão, não é? Quando eu sou motivado a pecar por alguma questão e falho, não é? E exercito esse pecado que está em mim e cometo o ato pecaminoso e, consequentemente, quebro a minha comunhão com Deus, o que é que eu posso fazer? Né? A Bíblia é bem clara e taxativa que tem uma solução para isso. Eu vou ler para vocês aqui em 1 João capítulo 1, ainda, né? Capítulo 1 de João, é muito rico sobre isso, o versículo 9, que diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Percebe que a palavra pecado desse versículo está no plural, tá? Por isso que ele fala assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, caso eu cometa algum pecado, eu sou iluminado pela luz de Deus, eu vejo na presença de Deus que aquilo é pecado, vejo que ele está fazendo separação entre mim e Deus, a minha comunhão com Deus. Então, o que é que eu preciso fazer? Confessar. Me arrepender e confessar. Senhor, me arrependo de ter feito isso. Senhor, eu quero confessar a Ti. Ajuda-me, Senhor, e lava-me com Teu sangue precioso. Então, é isso aqui que esse versículo quer dizer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é bem crucial que nós entendamos que existe o pecado, a natureza maligna, já repeti isso várias vezes, está em nós essa natureza, mas essa natureza, se manifestada, é que cometemos pecados. E se cometermos, por algum acaso, cometermos esses pecados, não é, que são os atos pecaminosos derivados dessa natureza, nós temos o sangue de Jesus para restaurar a nossa comunhão e a nossa reconciliação com o Pai, com Deus. Tá? Então, nós podemos até mesmo, né, entender, né, com essa aula que o desejo de Deus é manter comunhão com Deus. Vocês sabiam que quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, como eu li aqui em Romanos 5,12, que por aí entrou o pecado e com o pecado a morte. Quando o Senhor foi ao jardim, como ele ia toda a viração do dia, ou seja, da tarde, não é? Do dia para a noite, né? No finalzinho da tarde ali, chama a viração do dia, Deus tinha comunhão com Adão. Quando ele percebeu que Adão não estava ali, ele já sabia que ele era Deus, ele já sabia que Adão tinha pecado, mas ele não foi perguntar a Adão o que ele fez. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele foi perguntar a Adão: Adão, onde estás? Tá? Isso significa que a primeira coisa que o homem faz quando comete atos pecaminosos é se esconder de Deus. Por quê? Porque quebra-se a comunhão com Deus. Então, o que é que o homem precisa? Confessar. Né? Se arrepender, confessar e clamar o sangue de Jesus. Que esse sangue, ele purifica de toda injustiça. Esse sangue foi derramado pelo homem. Claro, um homem que não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. E ele derramou o sangue em favor de nós. E ele derramou o sangue para me redimir e para lhe redimir do pecado.
e, consequentemente, quando cometemos pecados, ele é fiel e justo e pode nos redimir de todo ato pecaminoso. Então, é crucial, querido irmão, querido amigo, querido ouvinte, telespectador do canal da igreja em Campina Grande, do canal do YouTube da igreja de Campina Grande, que nos acompanha por essa escola do Evangelho. É crucial que essa comunhão com Deus, minha e sua, todos nós, todos aqueles que foram regenerados e que têm a vida de Deus, ela se mantenha firme, e ela se mantenha sem barreiras, e ela se mantenha sem empecilhos. Por isso, nós precisamos nos livrar dos pecados. Se ocasionalmente acontecer, temos o sangue, e na carta de João, que acabei de ler aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, ele perdoa os nossos pecados. Então, é necessário também entendermos que existe uma diferença muito grande entre relacionamento, tá, de vida com Deus e comunhão com Deus. Tá? O relacionamento com Deus é inquebrável. Uma vez que você creu no Senhor, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Se nasceu, é filho de Deus. Tá? Não existe ex-filho. Já falei isso no início dessa aula. Não existe ex-filho de Deus. Existe filhos de Deus. Então, se nascemos de Deus, somos filhos de Deus. Portanto, esse relacionamento de vida com Deus é inquebrável. O que quebra é a comunhão com Deus, por meio dos pecados. Por isso que eu citei essa questão no início também, de perder ou não perder a salvação. Quando eu peco, quando eu erro e não confesso e não me arrependo, o que vai quebrar é minha comunhão com Deus, não o meu relacionamento de vida. Não a vida que estava dentro de mim agora saiu. Não. Continua o relacionamento de vida como pai e filho. Agora, a minha comunhão, a minha participação conjunta e comum com Deus e com suas coisas, aí quebra. Essa comunhão é quebrada. Por isso que nós precisamos restaurar a nossa koinonia, tá? A nossa comunhão com Deus. E aí, como é que restaura? Aí, confessando os pecados e clamando o sangue do Senhor. Por exemplo, nós conhecemos pais que, de repente, discutem com os filhos. Tá? Os filhos, de repente, cometem algo que o pai não gostou e discute com o filho. Tá? De repente, até o filho não mora mais em casa. E a comunhão entre eles, usando essa simbologia, foi quebrada. O filho saiu de casa, foi morar fora e tal. Mas o relacionamento de vida entre eles não foi quebrado. Se puxar lá o sangue do filho, se puxar lá o sangue do pai, vai encontrar um DNA em comum. Vai ser sempre o mesmo DNA. Por quê? É pai e filho. Não tem quem tire isso. Tá? Então, o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Quando cremos no Senhor, o nosso relacionamento é inquebrável. Uma vez filho, filho para sempre. Agora, o que quebra é a comunhão, é a participação conjunta, tá? Então, nossa relação com Deus é baseada na vida divina, não nos nossos pecados. Agora, nossa comunhão com Deus, o que tem empecilho e pode quebrar essa comunhão são os pecados, e por isso nós precisamos cada dia viver mais pela vida e pelo desfruto da vida de Deus, para não termos esses pecados. E se ocasionalmente ou por acaso cometermos, nós temos o sangue de Jesus, seu Filho. Tá? Eu quero ler mais um versículo em 1 João 1,5, para tocar aqui no último ponto dessa aula, que é a separação entre luz e trevas, tá? Que nós precisamos, como filhos de Deus, para mantermos nossa comunhão com Deus, vivermos na luz, tá? Tá em 1 João 1, versículo 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, tá? E aí eu quero repetir os versículos 6 e 7, que eu li no começo dessa aula, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, a nossa comunhão entre os irmãos e a nossa comunhão com Deus é restaurada, e
o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, eu quero deixar bem claro aqui que trevas é ausência de luz. Onde a luz chega, as trevas desaparecem. Onde a luz existe, as trevas simplesmente inexistem. Não existem, elas desaparecem. Eu posso ter aqui a maior treva, se eu acender a lanterna do celular, se eu acender um palito de fósforo, né, ali já brilha a luz. Consequentemente, onde chega a luz, trevas desapareceu, tá? Então, nós precisamos viver sempre na presença de Deus, mantendo comunhão com Ele, porque nós estaremos na luz, e aí nenhuma treva pode estar onde existe a luz. Então, onde a luz chega, simplesmente as trevas desaparecem. Então, não existe nenhuma comunhão de luz com trevas. Não pode haver, habitar no mesmo lugar, no mesmo espaço, a luz e as trevas, tá? É por isso que eu reafirmo o que falei no início dessa aula, tá? Se, por acaso, pecarmos, a nossa comunhão com Deus, que é na luz, é quebrada, tá certo? Então, se é quebrada, é necessário arrependimento e confissão do pecado, porque aí a gente mantém luz nessa comunhão, o sangue nos purifica e nós recuperamos, reavemos a nossa comunhão com Deus. A comunhão precisa ser uma comunhão na luz. Então, se precisa ser na luz, não pode existir trevas, tá? O pecado é quem traz trevas, a comunhão traz luz. E a luz, quando chega, ela absorve totalmente, dissipa totalmente toda e qualquer treva. Então, o encorajamento dessa aula, dessa semana, é que nós busquemos viver uma vida totalmente na luz. Uma vida que, ao enxergar qualquer fato que fere a nossa comunhão com Deus, nós possamos nos arrepender e confessar ao Senhor. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica e nós podemos reaver, reatar, reconciliar, né, e reestabelecer a nossa comunhão com Deus. Tá certo? Então, o que é o desfrute da vida da comunhão? É eu buscar, no meu viver diário, viver na presença de Deus. Isso é comunhão. O que é que quebra essa comunhão? São os pecados, que são os atos pecaminosos derivados da natureza pecaminosa que está no homem. Tem jeito para eles? Sim. Se arrepende, confessa, e o sangue purifica, e a luz volta, e a comunhão é reestabelecida, tá? Só ressaltar mais um ponto, não é? O nosso relacionamento entre filho e pai, ele não é quebrado, de nenhuma forma ele é inquebrável, tá? Mas a nossa comunhão com o pai pode ser quebrada pelo pecado. Solução? Buscarmos a luz do Senhor, sermos iluminados, confessar os nossos pecados, clamar o sangue de Jesus, e aí toda treva vai embora, a luz é restabelecida e a nossa comunhão com Deus é restaurada. E vivendo na comunhão com Deus, começamos cada vez mais a ter tudo em comum com Deus. O maior objetivo da vida cristã, eu quero terminar com essa frase, o maior objetivo da vida cristã é fazermos a vontade de Deus. Nós somos colocados na igreja, que é a casa de Deus, que é a família de Deus, para executar a vontade de Deus. Deus precisa de um povo que o represente nessa terra e faça a sua vontade. E, para que essa vontade seja feita, é necessário a comunhão com Deus, ou seja, a participação conjunta do homem com Deus, a participação comum. Tudo que Deus pensa é o que deve ocupar o meu pensamento. Tudo que Deus quer fazer é o que deve ocupar a minha vontade. E aí, isso só acontece se a minha comunhão com Deus for estabelecida. E essa comunhão acontece quando nós vivemos na luz e quando confessarmos os nossos pecados e buscarmos viver uma vida totalmente na luz. Quero concluir essa aula de hoje orando por mim, orando por vocês que estão nos assistindo,
e orando pela igreja de Deus, que é a sua casa, que são aqueles que fazem a sua vontade. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem dispersado para nós, por meio dessa escola do Evangelho. Ó, Senhor, rogamos a tua bênção para todos aqueles que vão assistir essa aula, que fique bem claro para eles que a comunhão precisa ser restabelecida, que a comunhão precisa ser continuada, que a comunhão precisa ser progressiva, que os seus filhos, cada um de nós, possa cada vez mais mantermos comunhão com o Senhor na luz, nos livrando dos pecados, neutralizando a natureza pecaminosa que é em nós e podermos avançar para fazer a sua vontade. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, abençoa cada um de nós, continua conosco nessa escola do Evangelho e que o Senhor possa suprir a cada um dos teus filhos que estão desfrutando nessa mensagem, nesse momento, nessa hora aqui nesse canal da Igreja em Campina Grande. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.